Então, oficialmente, da minha parte, boa noite. Quando comecei essa série de mensagens, eu queria ter colocado o capítulo 40 e o capítulo 41 juntos. Mas desde o começo da série, as mensagens têm sido mais longas do que eu planejei. E também mais longas do que alguns de vocês gostariam. Mas ainda que o meu interesse seja no que eu entendo ser o que precisamos e não o que queremos, no meu plano, eu terminaria a série no último domingo de março, mas eu vou ter que invadir o mês de abril. E eu farei isso com pouca preocupação. Parafraseando o sábio de Provérbios, ao homem cabe planejar, mas a certeza é sempre do Senhor. E essa pouca preocupação, ela se baseia em tanto eu reconhecer algumas das minhas limitações, quanto reconhecer a certeza daquilo que eu posso ter certeza. Uma delas é que a palavra de Deus é o agente de mudança que nutre as nossas almas, para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Pois toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, com o objetivo de que cada um de nós seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso não são palavras minhas. Foi Paulo escrevendo para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, vamos ser cuidadosos no nosso estudo da palavra e com o tempo que juntos podemos fazer isso. E ainda hoje, começamos o culto 30 minutos mais cedo para podê-lo ter presencialmente. E possivelmente será assim até o final de março, por causa do toque de recolher que nós temos em Paulo Afonso. Então vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a valorizar a oportunidade que temos de juntos louvá-lo, aprender dEle e comungar com os irmãos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, reunidos para que, com o objetivo de abrir a Tua palavra, possamos aprender, aprendendo do Senhor, reconhecer quem o Senhor é, e render graças, render louvor ao Senhor, porque somente Tu, Senhor, és digno disso. Nos ajude, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, nós estudamos o capítulo 40 de Gênesis. E eu destaquei para vocês a piedade de José. Eu expliquei que um versículo bom para entendermos o significado de piedade é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Uma pessoa piedosa, ela vive com a consciência da constante presença do Senhor. Por isso que ela reconhece na sua vida, ou que sua vida ela não pode ser dicotomizada, ou seja, dividida em, uma parte Deus está presente e outra parte Deus não está presente. Quando eu faço isso, Deus não está aqui, quando eu faço aquilo, Deus está ou não está. Não existe isso. Os crentes em Jesus Cristo, eles foram comprados pelo mais alto preço e por isso pertencem ao seu comprador, Deus. Se você pertence a Deus, você precisa se lembrar que Ele não quer você usando o seu tempo para algo que não seja para a glória dEle. Não dá para você desligar uma chave, um interruptor que sirva. Agora esse tempo aqui não é para Deus. Seja o baba com os amigos, seja o seu tempo de trabalho, seja o seu estudo na escola ou na faculdade, seja o seu tempo íntimo com o seu cônjuge, seja quando você come, quando você bebe. Deus, Ele está presente, mas vai da sua consciência e da sua intenção fazer isso para a glória de Deus ou não. É duro dizer isso, porque não é o desejo do meu coração que ainda peca, mas o objetivo da minha vida não é a minha felicidade. A minha felicidade e a minha alegria são consequências da graça do Senhor, que tanto me capacita a viver debaixo da vontade dEle, quanto me dá a oportunidade de desfrutar da criação dEle.
Ah, então Deus precisa da gente para acariciar o ego dele, não é isso? Pelo contrário, o louvor que nós damos a Ele, em nada aumenta a glória dele. Ele já é infinitamente glorioso. O que Ele faz é nos convidar a participar disso, a caminhar iluminados por essa glória, e com isso, com essa luz, nós possamos distinguir o bom do mau caminho. Como escreveu o profeta Isaías: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, dos que dizem que as trevas são luz e as luzes trevas. Nossas ações e o nosso pensamento, os nossos pensamentos possuem efeitos que extrapolam, que vão muito além do mundo que nós conseguimos sentir e participar com os 5 sentidos que nós aprendemos na escola: com o tato, com o olfato, com a visão, com o paladar, com a audição. Uma pessoa piedosa, ele entende com mais facilidade que a esfera espiritual e a esfera física são 2 realidades que não se separam. Elas não estão separadas. Assim, esse é o modelo gráfico como muitas vezes pensamos nisso. E essa não é uma representação correta da realidade. A verdade é que tudo o que nós pensamos, falamos ou fazemos possui reflexos no mundo espiritual. O nosso físico, ele é uma manifestação do espiritual. E o gráfico que expressa melhor essa ideia, eu diria que é esse. Onde a realidade física é a forma de manifestarmos parte da realidade espiritual. E por isso, nada do que fazemos deixa de fora a realidade espiritual. Então perceba no gráfico, essa esfera física, ela está dentro da esfera espiritual. E representando isso que eu lhes disse, tudo o que fazemos aqui reflete no mundo espiritual. O mundo físico é uma parcela, uma manifestação da parcela que existe nessa realidade virtual. Nessa realidade espiritual. Perceba também que ainda que toda ação física esteja dentro dessa realidade espiritual, nem toda a realidade espiritual está dentro da física. Ou seja, há muito do que é verdade, do que é realidade, mas os nossos sentidos, de novo, aqueles que nós aprendemos na escola, não são suficientes para observá-los, ou para senti-los, para experimentá-los. Ainda veremos com mais detalhes, mas em razão de como o trecho final de Gênesis foi escrito, literariamente nós encontramos a ideia central nos capítulos 44 e 45, onde nós encontramos versículos assim. Por exemplo, o 5 do capítulo 45. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Essas são palavras de José, cuja piedade é apresentada no capítulo 40 e continua até o final de Gênesis. Poucos versículos adiante, ainda no capítulo 45, olha agora como José vai dizer: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Perceba como José vivia consciente dessa constante presença do Senhor. Ainda mais do que isso, porque ele sabia que Deus também era um agente ativo na história. Olha no slide. Foi o próprio Senhor que enviou José para o Egito. Foi o próprio Senhor que o tornou ministro do faraó. Nós veremos isso. José era um homem piedoso. Mas a história de José não é primordialmente sobre ele e as suas qualidades, sobre a sua piedade, ou sobre a sua integridade, como nós vimos no capítulo 39. Essa história é sobre um Deus que tem a história e o tempo ao seu serviço. Ele usa quem ele quer e como quer para cumprir com seus propósitos que nunca deixam de refletir o seu caráter. Foi Deus quem deu os sonhos a José no capítulo 37. Foi Deus quem enviou José para o Egito, se dispondo da maldade dos irmãos de José. Foi Deus quem no Egito colocou José na casa do capitão da guarda, se utilizando então da falsa acusação da mulher de Potifar. Foi Deus quem envia José para a prisão.
Foi Deus quem colocou ele do lado de 2 outros oficiais, do chefe dos padeiros e do chefe dos copeiros. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Pareceu um eco. Foi Deus. Hoje, por exemplo, veremos José subindo ao poder. Por quê? Foi Deus que colocou ele ali. E José, ele tinha consciência disso. De olhar para o futuro com a certeza de que Deus está no controle. E Ele nos dá força para que precisamos para superar essas provações que o dia a dia nesse mundo nos oferece. Olhem como Tiago escreveu sobre isso, mais de 1000 anos depois que Moisés escreveu Gênesis. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A fé que nos leva à perseverança é uma fé construída na confiança, com base nas verdades que Deus nos ensina na sua palavra. E as provações deveriam ser encaradas por cada um de nós que se diz cristão de uma forma diferente. No mínimo, como uma oportunidade para provar a nossa fé, buscando sermos mais maduros. Quanto mais tempo nos debruçamos na palavra de Deus e decidimos vivê-la, maior a nossa chance de perceber as nossas falhas e buscar em Deus a ajuda e a esperança que nós precisamos. E quando nos debruçamos na palavra, vemos que ainda que José seja um bom exemplo, não é ele que nos ajuda a viver de forma íntegra e piedosa. Não basta olhar para José e desejar imitá-lo. Nós precisamos crer em Cristo, para que Deus habite em nós, e então consigamos fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque é Ele quem efetua o querer e o fazer em nós. Veja só, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele, de Deus. A história de José é um trecho que, em última análise, como eu venho dizendo, nos aponta para esse maravilhoso Deus, que mesmo quando éramos inimigos dele por causa do nosso pecado, ele ainda envia o seu Filho para morrer por nós. Quando cremos nele, ele faz morada em nós, e é ele, o próprio Deus habitando em nós, é que efetua esse desejo de querer buscá-lo, de querer fazer o que é correto, de querer agradá-lo. É Ele quem faz o querer e o realizar. É Ele quem devemos buscar. Nós não conseguimos naturalmente, sem Ele, vencer as provações do dia a dia. Não se engane. A sua fé é provada todos os dias. Todos os dias você toma decisões que ou adoram a Deus, ou adoram outra coisa ou outra pessoa, especialmente a você mesmo. Ou você adorará a Deus e fará os desejos dele, ou você adorará a si mesmo e fará os seus próprios desejos. Tem alguma coisa passando aí, né? É um gato. Pelo menos não é uma iguana. José, conforme temos visto, escolheu adorar a Deus. E ele sabia da presença de Deus, que não somente o observava, mas participava da história junto com José. José tinha convicção disso, de que Deus era um participante ativo dessa história. E de que nessa história, por alguma razão imerecida da parte de José, Deus escolheu José para que ele fosse um instrumento de bênção, um instrumento para a salvação da própria família dele. Isso que é o significado dos sonhos dele, que ele teve lá em Gênesis 37, e que eles se tornariam realidade. E a fé em Deus era essa força para viver na retidão que ele tinha, que apresenta para a gente. José, ele não ficou parado como se tivesse que esperar as coisas acontecerem, porque ele acreditava no que Deus faria por meio da sua vida. E depender de Deus ou esperar em Deus
não são atitudes passivas, pelo contrário, são ativas. E enquanto dependemos e esperamos, nós caminhamos em direção ao caminho que Ele deu. Em especial, de sermos embaixadores da verdade, sendo testemunhas dele em todos os lugares. E depois de José dar o último testemunho na casa de Potifar e na prisão, agora é a vez de ele fazer isso no palácio do rei do Egito. José, então, ele interpreta os sonhos do chefe dos padeiros e do chefe dos copeiros na prisão, quando ele tinha 28 anos. Nós não sabemos exatamente quantos anos José tinha quando ele chegou na prisão, mas nós sabemos que ele ficou 2 anos esquecido pelo copeiro. Nesses 2 últimos anos dele na prisão, ele então tinha 28 anos quando interpretou os sonhos desses dois. Ou seja, quando ele tinha 30 anos, agora a gente entra no capítulo 41, o faraó, ele tem um sonho. Então, eu vou um pouco parafrasear bastante, eu vou tentar contar para vocês, mas eu queria que vocês deixassem a Bíblia de vocês abertas no capítulo 41 de Gênesis. Então, acompanhem conforme eu vou dizendo para vocês. Então, o sonho dele, ele sonha que ele estava de pé nas margens do rio Nilo, de onde 7 vacas gordas e saudáveis saíram para pastar. Mas em seguida, ele viu 7 vacas feias e magras comerem as 7 vacas gordas e saudáveis. E daí ele acorda. Mas logo depois ele volta a dormir e ele tem um outro sonho. Ele viu 7 espigas de trigo saudáveis que cresciam num só talo, sendo engolidas por 7 espigas secas. Daí, mais uma vez, ele acorda e ele percebe que teve um outro sonho. E apesar disso, de ter percebido que era um sonho, quando ele acorda perturbado. E por isso ele chama todos os magos e sábios do Egito. E ele conta para eles os seus sonhos, mas nenhum deles consegue interpretá-los. Foi aí que o chefe do copeiro se lembrou de José. E ele diz: hoje eu me lembrei do meu erro. Numa outra versão, hoje me lembro de minhas faltas. Não é incomum que nós, numa dada circunstância, algo que ouvimos ou algo que vimos, nos lembre de alguma coisa ou alguém de uma outra situação. E às vezes essa situação nos ajuda a avaliar algo que fizemos e que não deveríamos ter feito, ou talvez ter falado. Bem, o copeiro, pelo visto, ele soube que nenhum dos magos conseguia interpretar o sonho do faraó e se lembrou que na prisão havia alguém que soube interpretar o seu sonho e o sonho do padeiro. O copeiro, então, ele resolve explicar para o faraó o que tinha acontecido com ele. Que quando o copeiro e o padeiro foram enviados para a prisão pelo próprio faraó, cada um deles teve, numa dada noite, sonhos. E sonhos diferentes. Eles contaram seus sonhos para um rapaz hebreu, que interpretou de forma absolutamente precisa. O copeiro seria restaurado à sua posição e o padeiro seria morto. Isso aconteceu. E esse rapaz hebreu, ele pediu que o copeiro se lembrasse dele quando ele fosse restaurado ao cargo que tinha. Mas o copeiro não se lembrou disso. Então, de qualquer forma, aquela era a hora que Deus tinha para José. O faraó não perdeu tempo e mandou chamar José, porque acreditava que ele conseguia interpretar os sonhos dele. Então, depois de José ter sido preparado para estar diante do rei do Egito, diante do faraó, ele ouve do faraó os seus sonhos. Então ele fala do sonho das vacas magras, que comiam as vacas gordas e saudáveis. Ele também falou dos sonhos com as espigas, que as mais murchas, miúdas e ressequidas também comiam as espigas boas. Falou também que nenhum dos seus magos conseguiu interpretar o sonho. Aliás, magos aqui é uma palavra técnica. Pelo menos numa tradução do hebraico para uma outra língua, para o inglês, existe uma versão que diz o sacerdote adivinho. E por que isso? Vocês se lembram que no domingo passado, se vocês ouviram,
quando eu disse que a interpretação de sonhos nunca foi uma prática israelita, mas que no Egito, lá se desenvolveu isso? Então, esse desenvolvimento da prática tinha sacerdotes, ou tinha pessoas que trabalhavam para isso. O ofício dela era ser um adivinho. O fato é que nenhum destes que trabalhava com isso, nem outros que não eram técnicos nisso, souberam interpretar o sonho do faraó. Então, José, ele responde: os dois sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo, Deus, é Ele quem está dizendo, ao faraó de antemão o que vai fazer. Não percam de vista esse destaque. José está dizendo que é Deus que está revelando. É Ele quem está revelando o futuro para o faraó. José, ele não bate no peito e diz: faraó, isso aqui é muito fácil, eu já interpretei sonhos bem mais difíceis que esse, moro? Não. José dá todo o crédito a quem é devido: Deus. E José, por si só, ele não tem habilidade alguma para interpretar o sonho que o faraó teve. Ele sabe que isso é exclusivamente tarefa de Deus. Como ele tinha dito para o chefe dos padeiros e dos copeiros quando ele estava lá na prisão: não são de Deus as interpretações? José então ele começa a dizer o significado daquilo que o faraó havia sonhado. Ele já tinha informado que não eram dois sonhos com significados diferentes, mas que eles significavam a mesma coisa. As vacas e as espigas saudáveis representavam 7 anos de fartura, de prosperidade. E as vacas e as espigas feias representavam 7 anos de fome. E então José lhe diz mais uma vez que foi Deus quem revelou aquilo para o faraó. No versículo 28, acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Se foi Deus quem revelou, pode ter certeza que vai acontecer. E o fato de terem sido 2 sonhos, explica José no versículo 32, que a questão ela já foi decidida e que em breve ele colocaria em ação. Daí, José ele faz algo que não havia sido pedido pelo faraó. Ele dá a sua opinião sobre o que o faraó deveria fazer. Olha no versículo 33. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. E nos versículos seguintes, José descreve o que significa administrar o Egito. Basicamente, era estocar o extra dos anos de fartura para que nos anos de fome tenham o que comer. Ou seja, garantir que o Egito não sofra com a fome. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José e o faraó não tinha dúvida de quem era esse homem inteligente e sábio. Será que encontraremos alguém como este homem? Essa é uma pergunta do faraó, mas foi uma pergunta retórica. Porque o próprio faraó sabia que não havia alguém como José, que inclusive é dito pelo próprio faraó: nele está o Espírito de Deus. O que nós não podemos apressar e pensar de forma errada aqui, é que o faraó teve uma compreensão de Deus, e essa seria uma característica da conversão do faraó. Não. José já tinha falado para o faraó: olha, é Deus quem está lhe dizendo, olha, foi Deus quem disse. Então a conclusão do faraó de que José havia o espírito desse Deus, é uma conclusão lógica da própria ênfase que José dava, mesmo porque o faraó mal sabia quem era esse Deus sobre quem José dizia. Como é que eu sei disso? Tem algo que nós não conseguimos ver no texto em português. José, quando ele vem falando sobre Deus, lá no versículo 25, consultem aí na Bíblia de vocês, versículo 28, versículo 32, no hebraico, a palavra Deus ela é precedida por um artigo definido, ou seja, o Deus, aquele específico Deus, não é um Deus, não é qualquer Deus. José fala sobre o Deus, ou o único Deus,
Mas Moisés, quando ele escreve esse texto inspirado por Deus, ele mostra que o faraó não usou esse artigo nem aqui no versículo 38 e nem no próximo versículo 39. Então, para o faraó, esse é um Deus genérico. E provavelmente, como muito entre outros, que o Egito tinha. Mesmo assim, eu acho notório, por causa dessa piedade, da integridade que José demonstrava, que apontar para Deus como fonte de sabedoria é uma ótima forma de levar outras pessoas a pelo menos considerarem a existência de Deus. Ah, legal o trabalho que você fez, Cássio. E responde, isso é Deus trabalhando na minha vida. É Ele quem me ajuda a fazer bem o meu trabalho. Júlia, muito jóia o comentário que você fez lá em sala de aula. Bem argumentado, muito respeitoso. Isso é Deus na minha vida que me ensina a amar o próximo. Lucivânia, fantástico o conhecimento que você tem na área onde você trabalha, na sua profissão. É Deus quem tem me dado a oportunidade de aprender e a repassar o que eu aprendo. Dar a glória a quem é devido é, para mim, um bom início de como cada um de nós podemos dar sequência à missão que nós temos como igreja de levar o nome do nosso Salvador Jesus a todos os lugares desse planeta. A minha sugestão é, vamos evitar os clichês evangélicos e sermos intencionais e verdadeiros, apontando para Deus, sempre que possível ser apontado. E eu digo apropriado porque existem lugares, eu diria especialmente nas faculdades e nas universidades, que citar Deus tem requerido de nós mais sabedoria e também mais coragem. E eu espero e oro para que pessoas no mundo todo, a começar por Paulo Afonso, possam experimentar dos talentos, das capacidades, da excelência do trabalho de cada um de vocês, cientes que vocês fazem o que fazem e como fazem, porque reconhecem o Deus a quem vocês servem e tem transformado a vida de vocês. No versículo 39 nós lemos: Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Para o faraó, José é esse cara, inteligente, sábio, e atenção agora, e crente. Eu vou falar de novo. Para o faraó, não tem ninguém que poderia ocupar esse cargo. Essa pessoa inteligente, José, é você. E o que ele pensa de José é inteligente, é sábio. E ele tem um Deus para quem ele sempre aponta e diz que essa inteligência, essa sabedoria, de onde procede. Quando nós fazemos as nossas atividades ocupacionais, quando desempenhamos as nossas tarefas e nossos trabalhos com excelência e apontamos para Deus como a razão pelo qual fazemos assim, nós aumentamos a chance dessas pessoas se interessarem em conhecer o único Deus Salvador. Perceba então que a inteligência que vocês têm também serve ao propósito de levar pessoas a conhecerem e adorarem Jesus. Cuidado para não se considerarem demais e usar da sua inteligência para que homens e mulheres batam palmas e coloquem louros nas suas cabeças. Use a sua inteligência com inteligência. Dê a Deus o louvor pelas suas qualidades. Qualidades essas que podem colocá-lo em posições especiais na sociedade. José ficou encarregado de toda a corte e de todo o povo do Egito. Todo o povo obedeceria às ordens de José. José ele se tornou o primeiro ministro do Egito e a única pessoa com mais autoridade que ele era o faraó. Isso não ficou em segredo entre os líderes da nação. Não. Houve um desfile na terra do Egito para que todo o povo soubesse e se submetesse à decisão do faraó e à pessoa de José. Eu adoraria ver mais crentes, verdadeiramente conhecedores da palavra de Deus, em cargos de liderança da nossa sociedade. José subiu ao poder e ganhou um novo nome, Zafenat Paneah.
Não se sabe ao certo o significado desse nome. Existem algumas propostas de que o significado seria Deus falou, ele viverá, ou Deus fala e há vida, mas nós não temos certeza disso. O que nós temos certeza é que José chegou no Egito como escravo, e agora ele era um escravo do primeiro, ou do faraó. Antes era um escravo de um oficial. Ele tinha autoridade sobre a casa de Potifar, e na prisão na prisão ele tinha autoridade sobre os presos, e agora ele tem autoridade sobre toda a nação. O que temos certeza é que outrora os irmãos de José levantaram as mãos contra José, mas no Egito ninguém levantaria a mão ou o pé sem a permissão dele. Olhem, versículo 44 da Bíblia de vocês. E a ironia é que nesse trecho é o faraó dando um novo cargo, um novo status, um novo nome, uma esposa para José. Mas a verdade é que Deus é o agente por detrás disso tudo. Na verdade, o próprio Deus conduzindo a história para que o seu plano se mantenha em ação. O faraó, ele é somente um instrumento de Deus para que tudo isso aconteça. E José está consciente disso. Consciente que é Deus quem está no controle. Consciente de que o Egito e a sua nova posição não formam o fim da história. Os últimos versículos do capítulo 41 de Gênesis mostram José saindo para inspecionar a terra do Egito. Mostra ele cumprindo com a tarefa que lhe foi designada pelo faraó. Aparentemente cumprindo ordens de um chefe pagão, mas em última análise, cumprindo com o plano de Deus que ele conhecia e com piedade e integridade servia. José sabia que ele era instrumento de bênção nas mãos de Deus. José foi o responsável pelo Egito armazenar uma imensa quantidade de cereais. E a quantidade era tamanha que pararam de registrar o quanto tinha poupado para os anos de fome. Será que nós conseguimos contar quanto de areia tem numa orla de uma praia? Bem, essa é a comparação que as nossas Bíblias fazem com o que aconteceu ali. Mas afinal de contas, qual é o ponto desse capítulo? O que esse capítulo está ensinando para a gente? Será que é: aguarde com paciência, que um dia você será reconhecido? Será que é: não ceda às provações do mundo, um dia o mundo vai ceder às suas ordens? Será que é: quando você é fiel a Deus, não importa o que os outros façam contra você, no final você prevalecerá? Será que é isso? E eu respondo: não é isso. E o que nos ajuda a ver com mais clareza que não é isso, é o nome dos filhos de José. No versículo 50 nós lemos: durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, então se lembre, ele subiu ao poder com 30 anos, se passaram 7 anos de fartura, então antes do primeiro ano, José e sua mulher, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E o que o nome dos filhos tem a ver com o cerne desse capítulo? Quando começamos essa série de mensagens, eu mostrei para vocês essa divisão literária que Moisés fez com Gênesis. São 10 palavras que funcionam como marcadores. Aquela palavrinha toledot. E o último toledot é exatamente esse último trecho do livro de Gênesis. E agora, esse marcador, ele não diz que esse último trecho é sobre a história de José, mas sobre a história de Jacó. José, ele sai da casa do seu pai. Bem, não é bem ele que sai, ele foi saído, né? Venderam ele da casa do pai dele. Foi levado como escravo para uma terra que não era dele. E aí, concluindo o capítulo 41,
José, ele está numa outra casa, cujo acesso do seu pai é ainda menos provável. Ou seja, José, ele vai para um lugar ainda mais distante do que Judá, no capítulo 38, foi. Sendo que a terra prometida por Deus a Abraão e sua descendência não era o Egito. E nessa nova casa, José, apesar de servir na posição de primeiro-ministro, ele continua subserviente ao seu mestre. E agora, diretamente ao faraó. Ele era escravo de Potifar, ele foi escravo na prisão e continua escravo, só que debaixo do faraó, diretamente do faraó. E na casa do seu pai, José, ele recebe uma roupa especial. Mas quando ele recebeu essa roupa especial de Jacó, na casa do seu pai, ele também recebeu uma tarefa especial. Para quem se lembra, ele era o supervisor dos seus irmãos. No Egito, ele também recebe uma roupa especial, uma que lhe dava condições de estar diante do rei da nação egípcia. Nós não lemos o versículo 14, mas confira lá. Para estar diante do rei, foram lá, fizeram a barba de José, colocaram uma roupa nele. Com essa roupa, José sobe à posição de primeiro-ministro e tem uma tarefa especial. Não foi uma dada pelo seu pai, mas foi dada por um líder pagão. Em suma, José, ele estava na terra errada, a serviço do líder da nação errada, quando pensamos no pacto que Deus fez com seus antepassados. Nessa nação, José, ele se casa com uma pessoa semelhante ao caso de Judá. Olha, será que agora eu vou começar a entender melhor porque Gênesis 38 está ali e não é sobre José? Se você não se lembra do que eu estou falando, acessa lá as nossas mensagens, a segunda mensagem em Gênesis 38. Mas Judá havia quebrado uma tradição familiar de se casar com pessoas da parentela. E agora, com quem José está se casando? Com a egípcia, com uma pagã. Aliás, essa pagã, ela tem a família dela envolvido no culto de um deus egípcio. O capítulo 41 parece que está mostrando para a gente que José, cada vez mais, ele está indo distante do povo que fazia parte de um pacto que Deus havia feito, cada vez mais distante. A cada situação, José, ele se parecia mais distante do que representava a sua família nos planos de Deus. Inclusive no Egito, o seu nome, de novo, nem era mais José, era Zeferate Paneia. Interessantemente, quando a gente olha para os outros nomes que foram mudados no livro de Gênesis, por exemplo, Abrão, ele começava, Abrão foi para Abraão. Antes era Sarai, depois virou Sara. Jacó teve o nome mudado para Israel. E nós vemos isso acontecendo dentro de uma perspectiva que coloca essas pessoas melhor inseridas num pacto que Deus tinha com elas. Foi por isso que esses nomes foram mudados. Mas no caso de José, é bem o oposto disso. O nome hebreu, José, Yosef, ele estava sendo ocultado. A identidade hebraica de José não interessava aos reis dos egípcios. Vocês já pararam para pensar quanto o seu nome influencia na sua identidade? Como você se sentiria, ou como você se sente, quando as pessoas não conseguem falar direito o seu nome, ou pelo menos como você gostaria que chamassem o seu nome? A gente fala que é Arthur, ainda que meu sotaque seja diferente. Mas talvez vai para um outro lugar, Arthur. Não, meu nome não é Arthur, meu nome é Arthur. Ou Sérgio. Sergio. Não, não é Sérgio, é Sérgio. Ao invés de João, é John. Como é que você se sente? É incômodo para você? Abdênego, somente os parentes dele conseguem falar o nome dele. Até Claudinha chama ele de Júnior. Eu já morei num lugar onde pessoas não conseguiam falar meu nome direito. Eu não tive problema com isso, mas algumas pessoas têm. Olha, o meu nome não é Elaine, é Elaine. Olha, o meu nome não é David, é David. E apesar desses notórios distanciamentos de José junto à casa do seu pai, de novo, que nem foi provocado por ele, José sabia quem ele era e quem Deus era. E nós sabemos disso em função dos nomes que José deu a seus filhos.
Manassés, o primeiro filho, significa se esquecer. E não é que ele se esqueceu da sua família, ou seja, da comunidade pactual de Deus. A ideia é que ele se esqueceu do sofrimento causado pelas mãos dos seus irmãos. E isso não é somente uma referência a tê-lo colocado num buraco e depois tê-lo vendido. A questão também envolve todo o sofrimento que aconteceu por causa disso. Todo esse sofrimento no Egito, o gatilho foi lá na terra dele. Ter escolhido esse nome foi demonstração da compreensão de José da graça de Deus. E ele agora, com 37 anos, avaliando tudo o que sofreu, ele podia, ser um homem amargurado, ser um homem cheio de ódio, com muito ressentimento. Mas não, a escolha do nome Manassés, além de firmar uma certeza que José tinha, lembrava ele dia após dia da graça de Deus. Como assim? Chamando o filho: Manassés, vem para casa. Manassés, vai comer. Manassés. Com o nome do segundo filho, Efraim, e o significado é frutífero, ele declaradamente coloca Deus, o único Deus, não um Deus qualquer, não um Deus entre vários dos que os egípcios adoravam, muito menos On, que é o Deus que os parentes serviam. Ele coloca o Deus verdadeiro como aquele que lhe deu tudo o que tinha. E perceba que ele chama a terra onde ele estava de terra de aflição. E de novo, apesar de todo o sofrimento que ele tinha passado, ter iniciado lá na sua própria terra. José sabia qual era a sua terra. José sabia qual era a sua origem. E prestem atenção, e essa não era uma questão do orgulho de onde nasceu e dos costumes que tinha na casa onde ele cresceu. Essa era uma questão de saber quem era Deus. Jeremias, quando ele escreve o seu livro, cujo título leva o seu nome, Jeremias, ele diz: aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor. José, ele podia bater no peito e dizer: eu conheço a Deus, ou eu conheço e sirvo o Deus que eu conheço, o Deus que se revelou para que eu o conhecesse. Ele não batia no peito porque era hebreu, porque era homem, porque era semita, porque conseguia interpretar sonhos. José sabia que, como alguém que conhecia Deus, ele podia ser instrumento de bênção para cumprir com os propósitos do próprio Deus. E o propósito de Deus, desde que Adão e Eva pecaram, não foi abençoar somente algumas pessoas, mas foi proporcionar uma bênção que acolhe aquilo que qualquer ser humano, seja ele hebreu ou egípcio, homem ou mulher, rico ou pobre, pode ter. O que é? Fé. Olha o último versículo de Gênesis 41. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. De onde que vinham gente? De onde elas estavam vindo? De todos os lugares. José, ele não era uma bênção somente para os egípcios. José se tornou um instrumento de bênção para o mundo todo. O propósito de Deus sempre foi alcançar o mundo todo. Não é por menos que sabemos que Deus, um dos versículos que mais conhecemos é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo. Eu e você, se entendemos melhor essa história, saberemos que não é onde nascemos e nem onde crescemos o que mais importa. O que mais importa é conhecermos a Deus. E à medida que conhecemos Deus, e a Bíblia é o meio para isso, nós iremos, assim como José, sermos instrumentos de bênção para que Deus cumpra com o propósito que Ele tem para você e para o mundo todo. Um desses propósitos que Ele tem para cada um de nós é também para nós como igreja, é continuarmos anunciando o nome de Jesus Cristo, o único nome pelo qual alguém pode ser salvo.
Ele, Jesus, no tempo determinado pelo Pai, nasceu de uma mulher virgem e cresceu, quando adulto, experimentou o sofrimento que era meu e que era seu, por causa dos nossos pecados. Mas ele ressurgiu. Aleluia! Hoje é um dia que, enquanto igreja, celebramos a ceia do Senhor. Foi Ele mesmo quem ordenou. E um dos propósitos de fazermos isso é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Não sou eu quem estou dizendo isso. Foi o apóstolo Paulo que disse isso. Eu queria fazer junto com vocês. Eu não convidei antes ninguém. Deixa eu... Ricardo, você pode me ajudar, por favor? A gente então vai participar da ceia. E quem é convidado para isso é cada um de vocês que já creu em Jesus Cristo. Pode, por favor. Enquanto você recebe o cálice, eu sugiro que você se lembre disso. De que Deus, Ele se revelou para que nós o conhecêssemos. E conhecendo Ele, nós soubéssemos melhor quem nós somos. E entendêssemos que nós temos um propósito de vida. E que ainda que às vezes não saibamos especificamente esse propósito, as Escrituras nos dizem muitas coisas sobre o que nós devemos fazer, como devemos fazer e por que devemos fazer. E a minha segurança e ainda assim, infelizmente, é que eu pisei na bola contra Deus. Eu pequei contra Ele. E por causa disso eu sou responsável pela morte de Cristo, pelo derramamento de sangue que Ele deu. E eu sei que essa participação que cada um de nós aqui contribuiu na salvação. Eu queria que vocês abrissem o nosso cálicezinho, o pão vem junto, na parte superior. Porque Paulo, ele escreve que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Eu gostaria que juntos nós pudéssemos então pegar do pão e comê-lo. Vamos fazer isso? Senhor, nós temos visto como toda história aponta para um homem especial. Um homem especial que, da perspectiva de hoje, olhando para os escritos que nós temos, observamos que na sua afeição, no seu modo de ser, na sua cultura, não tinha nada que fizesse dele um destaque. Mas as profecias, Pai, a história como ela se desenvolveu, ela apontava para que não tivesse uma outra pessoa como Jesus. Uma pessoa, nesse sentido, especial, sem pecado,
nascido de uma virgem, alguém que falava como nenhuma outra pessoa falava, ensinava como nenhuma outra pessoa. E apesar de poderosa, apesar de ser Deus, se humilhou, se fez como cada um de nós aqui, vulneráveis, mas foi obediente até o ponto de um dia estar numa cruz, uma cruz que ele não merecia. Pai, nós te louvamos por tamanho amor, nós te louvamos porque o Senhor deu a chance de que nós soubéssemos disso e tivéssemos fé nisso. Obrigado porque o Senhor apontou isso para nós. Obrigado por essa graça que nos impulsiona a termos essa fé que precisamos para participar da tua família. E a história não termina com lágrimas, porque Jesus, o nosso Salvador, ele ressurgiu. Comemos do pão, Pai, sabendo que o corpo de nosso Salvador foi massacrado. Sofreu e não sofreu por causa de alguma coisa que ele tivesse feito. Sofreu porque cada um de nós aqui pecamos contra o Senhor. Pecamos contra outras pessoas. Senhor, nos ajude a olhar para esse momento de celebração da ceia do Senhor com alegria, sabendo que fazemos isso também para anunciar o nome do nosso Salvador Jesus. Paulo ele continua quando escreve para a igreja de Corinto. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Convido vocês também a tomar juntos do cálice. Senhor, te agradecemos novamente. Te agradecemos porque o seu sangue foi derramado em nosso benefício. Te agradecemos porque temos a tua palavra e nela podemos aprender do Senhor. Pai, nos ajude a continuarmos a tarefa que foi dada pelo nosso Senhor Salvador, de ir a todo canto dessa terra e fazer discípulos de todas as nações. Nos ajude a anunciar o Evangelho tal como ele é, ensinando tudo aquilo que o nosso Salvador Jesus ensinou aos seus apóstolos, ensinou às pessoas enquanto ele estava entre nós. Pai, obrigado. Obrigado por este momento que nós fazemos com alegria, na certeza da tua presença, na certeza de que a nossa alegria depende também do quanto, ou especialmente do quanto nós vivemos debaixo da tua vontade. Nos ajude, Senhor, a entender o propósito pelo qual nós existimos, em especial a adorá-lo e a servir. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.